Bom, vou dar as boas-vindas aqui para o professor Homero, que vai estar junto com a gente nessa aula. Deixa eu incluir ele aqui. Boa noite, Homero. Seja bem-vindo de novo ao Vivendo CDC, ao Kit de Peças. Obrigado por trazer seus alunos e ótima aula aí para você. Obrigado, Pedrão. Diante de tudo, né? Desejar melhoras para o Cris. Falei com ele mais cedo, infelizmente aconteceu isso, e eu já passei por algo parecido. Eu sei que a coluna não é algo fácil, não dá para se brincar, a gente acaba perdendo até movimentos. Então, espero que logo, logo ele esteja pronto, porque os alunos precisam do Cris aqui pronto e inteiro para dar aula. É uma legião de advogadas e advogados fantásticos na área consumerista, né? E eu estou aqui para somar e contribuir. Lógico que não com o brilho do professor Cristiano Sobral, mas a gente vai estar aqui respondendo no máximo possível o que for necessário para esclarecer essa temática nova, como o Cris disse, esse maldito decreto, esse absurdo desse decreto, para a gente trabalhar aqui na prática com vocês. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Boa aula aí, Homero. E logo, logo o Cristiano está com a gente de novo. Quebra Obrigado. tudo aí, vou compartilhar a sua tela. Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito, muito importante. Falar sobre a atualização de uma lei atual, que é a Lei do Superendividamento, Lei 14.181, que incorporou uma série de novos dispositivos no CDC e também modificou a redação de alguns outros dispositivos que já existiam no CDC. Tudo isso para o grande fim de tutelar o consumidor, que está enquadrado na conceituação de pessoa hipervulnerável. E eu começo com essa definição para que nós possamos avançar e entender a profundidade da discussão que nós vamos travar aqui hoje. Porque quando a gente fala de consumidor, presumidamente, por força do CDC, é uma pessoa vulnerável. Quando eu tenho uma pessoa que já tem presunção legal de vulnerável, e aí surge uma outra situação fática que acrescenta uma maior posição de vulnerabilidade, ou seja, eu tenho uma pessoa que já é vulnerável, sendo um consumidor natural, agora, ele está super endividado, ele tem outra posição de vulnerabilidade. E é quando eu somo, eu gosto muito de falar assim, quando eu somo essas duas vulnerabilidades, nós transformamos esta pessoa num consumidor hipervulnerável. E é disso que nós vamos tratar com vocês hoje, do consumidor hipervulnerável. O consumidor superendividado é hipervulnerável. Eu não posso esquecer disso jamais. E o legislador também não deveria esquecer disso. O Poder Executivo não deveria esquecer disso, e muito menos o Poder Judiciário. Porque quando a gente fala de proteção do consumidor, isso é um comando constitucional. Isso tem tudo a ver com a nossa aula, pessoal. Fiquem tranquilos, se vocês vão entender aonde eu quero chegar aqui. Então, o que nós vamos tratar com vocês? Um decreto que regulamentou o conceito de mínimo existencial, editado pelo presidente da República, um decreto absurdo que veio a tratar dessa temática. Compartilhe o material com o pessoal para a gente avançar aqui, já conversando com os alunos e alunas. Falar deste decreto 11.150, de 26 de julho agora de 2022. Ele ainda não entrou em vigor, porque foi estipulado um prazo de vacatio legis aqui. Mas nós já verificamos que ele vai causar um estrago assustador na lei do superendividamento. Na minha opinião, se esse decreto persistir, ele aniquila a lei do superendividamento. Essa é a minha impressão que eu tenho jurídica sobre o decreto. E vocês vão entender, é um decreto curto, rápido, eu vou passar por ele aqui só para que vocês entendam da tamanha, né, posição absurda que foi adotada pela Presidência da República. Primeira coisa do decreto que a gente trata como algo extremamente preocupante é o conceito de mínimo existencial que ele traz aqui no artigo 3º. Este decreto, ele vem e fala, olha, para fins da Lei 14.181, que atualizou o CDC, o mínimo existencial é 25% do salário mínimo vigente ao tempo de sua publicação. Qual é o salário mínimo vigente hoje, ao tempo dessa publicação? R$ 1.212. Quanto que dá o mínimo existencial? R$ 303. Agora, o absurdo não para aí. Ele fala, olha, independentemente do salário mínimo atualizar,
no ano que vem, nos anos subsequentes, não há um reajuste automático do valor correspondente ao mínimo existencial. Haverá necessidade de um ato do Conselho Monetário Nacional para fazer essa atualização. Perceba, além do valor base ser absurdo, ele não tem um critério automático de atualização. É surreal o conteúdo jurídico desse decreto. E a situação piora um pouco mais quando eu vou para o artigo 4º. Porque aí o que ele vem a fazer? Ele exclui da base de cálculo do conceito de mínimo existencial uma série de contratos que acabam tornando o 25%, na verdade, zero, negativo. Vocês vão entender através do exemplo que eu vou dar para vocês agora. Se eu tenho uma renda, por exemplo, de R$5.000, então, esta pessoa poderia se superendividar e o mínimo existencial dela seria 25% do salário mínimo, R$303. Só que, quando eu pego o parágrafo único aqui, ele traz inúmeras modalidades de crédito, financiamento imobiliário, empréstimo com garantia real, ou seja, financiamento de veículo. Eu pego crédito que tem fiança ou aval, eu pego crédito rural, operações de crédito junto ao BNDES, renegociações que já foram objeto de repactuação em outro processo de superendividamento, tributos e despesas condominiais, ou seja, IPTU também aqui não pode, crédito consignado regido por lei específica, operações de crédito de antecipação, desconto, cessão, inclusive fiduciária de saldos financeiros, limite de crédito não utilizado em conta de pagamento não pós-paga, e ainda tem limites não utilizados de cheque especial. Todos esses contratos, essas modalidades de contrato, não serão computadas na base de cálculo. O que é isso? Como eu falei, eu tenho uma renda ali de R$5.000. Quais são os descontos legais obrigatórios? Nós temos o imposto de renda, como regra, e a previdência. Tem outras hipóteses, cada ente que paga estipula. Por exemplo, eu posso ter a possibilidade de desconto de pensão alimentícia, ou desconto em razão do pagamento indevido de valores, como a Previdência, o INSS poderia descontar, isso é um desconto legal. Então, esse seria um desconto compulsório. O consumidor não consegue mexer neles. Então, vamos supor que ele tem ali imposto de renda e previdência. Então, deduziu imposto de renda e previdência, ficou R$4.000 para esse consumidor. Só que o que esse artigo 4º fala? Olha, aquilo que aquele consumidor paga a título de financiamento imobiliário, empréstimo consignado, financiamento de bens em geral, crédito com garantia de fiança e aval, isto não entra na lógica da análise do mínimo existencial. Vira o absurdo. Olha, se eu tenho R$4.000 disponíveis, mas eu tenho esses contratos aqui para pagar, como eu não vou considerá-los? Porque minha renda disponível não é de 4.000. Se eu tenho um crédito consignado de 30%, minha renda é de 4.000? Não. É os 4.000 menos os 30%. Aí diminui os 30% do consignado. Ele tem um financiamento imobiliário mediante débito em conta de mais R$1.000. Debita do valor da remuneração dele mais R$1.000. Ele tem 4.000 disponível? Não. Ele tem os 30% de consignação que sai fora e mais ainda os R$1.000 de empréstimo. Ele tem um financiamento de veículo. Esse financiamento de veículo também não entra. Mas a renda daquela pessoa não é 4.000. Ele parte de uma presunção errada. Do ponto de vista de matemática, é impossível esse decreto. Ele vai chegar ao ponto, se eu desconto esses valores desses contratos, de a pessoa não ter renda. Não é nem os 25%. É absurdo o decreto. Ele vai muito além do que o legislador colocou na Lei 14.181, a lei do superendividamento. E é por isso que, na nossa visão, ele traz consigo inconstitucionalidades e ilegalidades, como a gente vai trabalhar na petição, na prática com vocês. Mas eu queria trazer essa visão introdutória geral para que vocês entendam a monstruosidade que é este decreto. Ele, na verdade, é uma mistura, né, de um mal muito grande para a população brasileira. Uma mistura de mal e ódio, porque fazer isso com um ser humano é colocá-lo abaixo da linha de pobreza, abaixo da linha de miséria. E isso vai contra toda a lógica da Constituição Federal de 1988. Não estou falando de um Estado socialista, não é isso. Eu estou falando de um Estado
que promove a defesa do consumidor, de forma equilibrada com a defesa da ordem econômica. E é isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente pensa em direito do consumidor, nós temos que olhar para a Constituição sempre, porque o artigo 5º, inciso 32, ele é expresso. O Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. E a ADCT fala, olha, o Estado deverá editar um Código de Defesa do Consumidor. A Constituição mandou editar um CDC. E aí, lá no artigo 170, ela coloca a defesa do consumidor como um princípio da ordem econômica. A livre iniciativa também é um princípio da ordem econômica. Mas eu tenho que harmonizar os dois, livre iniciativa e defesa do consumidor. Quando eu faço o equilíbrio, eu tenho que preservar pelo menos o mínimo existencial desse consumidor. E este decreto não preserva esse mínimo existencial. Pelo contrário, ele impõe um regime de escravidão. Porque preservar apenas R$ 303 não tem pessoa que saia da sua dívida. Nós vamos aumentar muito mais o grau de superendividamento das pessoas no Brasil. E é isso que a gente precisa entender. E aí, por isso que a gente construiu uma petição para trabalhar com vocês na prática. Para a gente revisitar o que a gente já tem sempre falado sobre a repactuação de dívidas. Eu vou dar um zoom para vocês aqui, para que vocês entendam melhor o que a gente quer na prática. Porque muitas ações de repactuação de dívidas já foram ajuizadas. Outras estão pendentes de ajuizar, preocupadas com esse decreto. E aí eu quero ensinar a vocês esses dois elementos essenciais para você afastar a aplicação do decreto 11.150, por ele ser inconstitucional e ilegal. E aí eu tenho que relembrar vocês lá do tempo da faculdade do estudo de controle de constitucionalidade. Eu não posso avançar aqui sem ensinar um pouco para vocês sobre controle de constitucionalidade. Quando a gente fala de uma lei ou uma norma inconstitucional, nós temos dois mecanismos de controle de constitucionalidade. Pela via do Poder Judiciário, obviamente. Nós temos o controle abstrato ou concentrado, que é realizado pelo STF em sede de ADIM, ADPF, Ação Declaratória de Constitucionalidade. E nós temos o controle difuso, que é exercido por todos os juízes e tribunais. Mas dentro do controle difuso eu preciso entender um pouco mais. Neste caso aqui, você como advogada e advogado, você não vai fazer o controle concentrado ou abstrato da norma lá no STF. Você vai fazer o controle difuso. E é nele que a gente vai mergulhar aqui agora para falar com vocês. Então, quando eu falo de controle difuso de constitucionalidade, eu tenho que pensar em dois caminhos práticos para este fim. Dois caminhos. Anotem isso para não esquecerem, pessoal. Quando a gente pega lá o Código de Processo Civil, ele trata desse controle difuso de constitucionalidade? Trata. É o chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Está regulamentado no Código de Processo Civil. Eu vou colocar para vocês aqui, para que vocês entendam. Deixa eu colocar o CPC e aí vocês vão entender o que a gente quer falar para vocês. Então, quando a gente fala de controle difuso, eu tenho essa possibilidade, que é o controle já regulamentado pelo próprio CPC, artigo 948 e seguintes, que é, ele vai arguir incidentalmente a inconstitucionalidade. Mas eu vou fazer esta arguição na petição inicial? Não, não é assim que eu vou fazer aqui na petição inicial. Eu não vou pedir para que se declare inconstitucionalidade como pedido da minha ação. Esta arguição de inconstitucionalidade que está aqui no 948 seguintes do CPC, você precisa entendê-la primeiro para a gente avançar para a peça. Eu vou fazer aonde? No tribunal. Porque esta arguição de inconstitucionalidade, ela não pode ser feita por órgão fracionário. Ela não pode ser feita por um juiz de direito, ou um juiz federal, ou um juiz trabalhista, individualmente. Ela exige, por força da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, a chamada reserva de plenário, ou da Corte Especial do Tribunal, ou órgão especial, como alguns chamam. E aí, quando eu falo dessa reserva, quem vai julgar essa arguição de inconstitucionalidade é o Tribunal de Justiça.
E ele julga, perceba o seguinte, eu tenho um processo que eu entrei, aí estou tramitando com ele, e aí eu vou suscitar lá no meu recurso esse incidente. Eu vou abrir um tópico no meu recurso para isso. Falando, tribunal, eu estou arguindo aqui a inconstitucionalidade desta norma, eu quero que você enfrente isso dentro de um incidente. Então, o seu processo que está discutindo o caso concreto, ele vai ficar parado. E aí vai ser destacado um julgamento pela Corte Especial do Tribunal, ou pelo seu plenário, para julgar esta inconstitucionalidade dentro dessa cláusula de reserva de plenário. Então, a turma, a Câmara, não pode julgar essa inconstitucionalidade dentro desse incidente. É só o plenário e o órgão especial. E aí ele julga a inconstitucionalidade, se ele entender que é inconstitucional, volta para a Câmara ou turma do seu tribunal enfrentar a aplicação da inconstitucionalidade desta norma no caso concreto. Então, aqui o órgão especial ou o plenário, ele só fala sobre a inconstitucionalidade, ele não fala sobre o caso concreto. O caso volta para a turma ou Câmara e aí ela julga o caso concreto à luz da decisão de inconstitucionalidade naquele caso. É assim que funciona a arguição de inconstitucionalidade por tribunal. Mas você não vai trabalhar com ela, eu quero que você conheça essa possibilidade. Você vai trabalhar com a inconstitucionalidade como mera causa de pedir. Você não vai trabalhar como pedido ou objeto da demanda na sua ação de repactuação de dívidas. Por quê? Primeiro, é uma questão de estratégia. O momento ainda não é de levar essa questão ao tribunal. Nós temos que amadurecer. Todo o trabalho de estratégia jurídica, quando eu vou querer declarar uma norma inconstitucional, eu tenho que preparar o terreno. Eu não posso sair na louca, na disparada, e atravessando, abrindo incidente, chega no tribunal, já quero um incidente. No primeiro caso que eu levo lá. Não. Eu preciso sentir como é que os desembargadores, como é que os juízes pisam nesse campo de jogo. Eu tenho que sentir. E como é que eu faço isso? Abrindo um tópico de inconstitucionalidade como mera causa de pedir da sua ação de repactuação de dívidas. É assim que você vai abrir do ponto de vista prático. Então, tudo aquilo que a gente ensina para vocês da petição de repactuação de dívidas vai continuar do mesmo modo. O que vai modificar? O tópico da inconstitucionalidade. E aí eu vou disponibilizar essa petição já com o tópico da inconstitucionalidade para vocês, para que fique fácil, claro e objetivo. Então, como é que vai funcionar essa petição? Primeiro, direcionamento da petição ao juízo competente. E aí eu sempre falo com relação ao juízo competente. Quem que tem competência para julgar as ações de repactuação de dívida? Nós temos que olhar sempre o Código de Organização Judiciária do seu respectivo Tribunal de Justiça. Então, eu distribuí lá no meu tribunal. Vamos supor, Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio de Janeiro. Tem que verificar na organização judiciária qual é o juiz que foi afetado para isso. Se não tem ainda atualização, como a grande maioria dos tribunais não tem, eu vou verificar a distribuição conforme a lógica de ações consumeristas. Nas ações que eu entrava, por exemplo, de um revisional de contrato. Então, se eu vou entrar com uma ação de revisional de contrato, qual o juízo que eu distribuí essa ação? É neste mesmo caminho que eu vou seguir aqui para esses casos. E aí a gente tenta trazer para vocês algumas gradações, porque em alguns estados nós temos vara bancária, outros nós temos vara do consumidor. Então tem que realmente olhar a organização judiciária para esta competência. Qual o domicílio que eu vou ajuizar isso aqui? Obviamente, domicílio do consumidor. Jamais vai ser no domicílio do credor, até porque nós temos múltiplos credores aqui. Então, sempre no domicílio do consumidor. Prioridade de tramitação vai depender do caso concreto, olhando sempre o artigo 1048 do CPC, ele dá as hipóteses de prioridade na tramitação, mas eu deixo no modelo base aqui para que vocês saibam as hipóteses mais corriqueiras, mais rotineiras na advocacia. E aí a gente entra com uma qualificação de uma petição comum, como as outras que a gente trabalha. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou qualificar o autor, que é o consumidor superendividado, com todos os seus dados, vou qualificar o advogado com todos os seus dados, como a gente coloca aqui para vocês, inclusive os endereços eletrônicos, em especial do advogado, porque é nele que ele receberá as comunicações eletrônicas. Eu preciso ter sempre isso muito claro, de colocar isso. Agora, qual que é o procedimento que vai seguir essa ação de repactuação de dívidas? Essa é a grande pergunta.
acadêmica e da advocacia. Por quê? A Lei 14.181, ela não fixou ali para a ação de repactuação qual seria o rito adequado. Ela trouxe o artigo 104A e 104B, mas não deu detalhes sobre aquilo. E aí eu entendo, e tem inclusive já jurisprudência caminhando nesse sentido, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Paraná, que nós temos um procedimento especial de jurisdição voluntária nesta repactuação de dívidas, que se converte depois da audiência de repactuação num procedimento de jurisdição contenciosa. Então nós teríamos fases processuais, não seriam processos separados um do outro. Seriam fases. Certo? E aí a gente vai adaptar esta realidade e aí entrar com a repactuação de dívidas, pegando normas do CDC, que é um procedimento especial, combinado com disposições da jurisdição voluntária. Qualificação do polo passivo. Todos os credores. Eu tenho que arrolar todos eles. E aqui qualificar como se fosse uma petição inicial comum do processo civil, indicando todos os dados pessoais de todos aqueles credores. Se for um credor pessoa natural, porque nós temos fornecedor pessoa natural na relação de consumo, e se for uma sociedade empresária, ou se for um fornecedor pessoa jurídica, você vai qualificando aqui um a um para que faça a comunicação processual adequada. E aí a gente já dispara. Quem já acompanha nossas aulas sabe que a gente não começava anteriormente com aqui. A gente começava com a configuração do superendividamento. Mas, se eu entro direto falando da configuração do superendividamento, os juízes negativos, o que eles vão fazer? Eles vão deixar de receber a sua petição inicial falando, olha, aqui não está preenchido o conceito de superendividamento. Por quê? O conceito de superendividamento para o decreto 11.150 é o quê? 25% do salário mínimo. Então, se a gente pega a remuneração daquela pessoa, estaria sobrando mais do que 25% do salário mínimo. Se está sobrando mais do que 25% do salário mínimo, não tem superendividamento. Vocês entenderam agora o absurdo que é? Por isso que eu preciso já começar com a inconstitucionalidade do decreto 11.150 de 2022. Então, este decreto 11.150, a estrutura da tese está pronta para vocês aqui, bem facilitado, bem mastigado, para que vocês não errem, mas eu vou sintetizar o que a gente quer trazer de raciocínio aqui. É óbvio que eu não posso escrever um artigo científico de 10 laudas para tratar dessa inconstitucionalidade. A gente traz especificidades porque é um assunto muito sensível. Fica uma petição um pouco mais longa do que a tradicional? Fica, porque é uma inovação, um novo momento de discussão na prática judiciária sobre superendividamento. Eu tenho que romper com o paradigma do decreto. Eu tenho que buscar o afastamento da aplicação do decreto. Então eu tenho que explicar isso. E como é que a gente está explicando aqui para vocês? A gente parte da matriz constitucional, que o Estado tem o dever de promover a defesa do consumidor, na forma do artigo 5º, inciso 32. O Estado tem o dever. E aí, quando a gente fala de direitos fundamentais, olha onde que a gente vai chegar. A gente está falando de deveres de proteção, lá de Alexis. Inclusive está citado para vocês na nossa petição. Robert Alexis aqui na nossa peça. A gente está falando de deveres de proteção. E se eu falo de deveres de proteção, eu tenho que lembrar do princípio da proporcionalidade, um princípio de matriz constitucional, que ele se subdivide em duas vertentes, segundo a melhor doutrina. Nós temos a proporcionalidade na vertente da proibição do excesso, ou seja, o Estado não pode se exceder naquele sentido de violar os direitos. Então, a proibição do excesso impõe uma obrigação negativa para o Estado, para que ele não faça prejuízo ao direito fundamental do consumidor, por exemplo. Agora eu tenho uma segunda vertente, que é a que a gente trabalha aqui, que é o princípio da proibição da proteção deficiente. Isso está anotado aqui, pessoal. Princípio da proibição da proteção deficiente. Este princípio é também chamado princípio da vedação da proteção ineficiente. Também ele tem outros apelidos ali que se trabalha na doutrina. Mas o que eu preciso entender aqui com vocês? Certo? Quando eu falo da proteção deficiente, significa o quê?
que o Estado tem que agir do ponto de vista positivo. Ou seja, o Estado tem que proteger, tutelar efetivamente o consumidor. Ele deve proteger o consumidor. Ele tem que positivamente atuar no sentido de adotar medidas para proteger o consumidor. E quando a Constituição fala em Estado, o Estado em sentido amplo. Aqui eu vou compreender todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então, quando o legislador vai editar uma lei, ele tem que editar uma lei com os olhos voltados para a Constituição, de proteção, de defesa do consumidor. E foi isso que aconteceu quando o legislativo editou a Lei 14.181. Ele, respeitando o princípio da proibição da proteção do deficiente, ele editou uma lei para melhor tutelar o consumidor superendividado, que não estava muito bem tutelado pelo CDC até então. O judiciário, quando vai julgar uma causa, tem que tutelar o consumidor, porque ele é uma posição de vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade no caso superendividado. Do mesmo modo, o executivo. Por isso que quando a gente pega o artigo 4º do CDC, ele fala que há uma política nacional das relações de consumo e coloca a prevenção e o tratamento do superendividado como uma política pública nacional. Por quê? O Estado tem que promover a proteção eficiente do consumidor. É isso que ele tem que praticar. E o que o presidente da República, no decreto 11.150, fez? Ele realizou o contrário disso. Ele realizou uma proteção completamente deficiente. Ele aniquilou os efeitos da Lei 14.181. Ele foi de encontro à Constituição, que fala que é dever do Estado promover a proteção do consumidor. Ele desarmonizou a relação de consumo, deixando aquela pessoa numa linha de miséria. E aí vocês vão perceber que a gente vai trazendo essa argumentação aqui para vocês, detalhadamente, falando sobre isso, proteção deficiente, precária, fazendo marco referencial teórico com citações de doutrina para que vocês usem nas apelações lá na frente, se for necessário. E aí a gente vem avançando, não só do ponto de vista acadêmico. Entenda isso com a prática, pessoal. Não adianta só citar boas doutrinas. Mostre concretamente a desproporcionalidade. A desproporcionalidade na proteção deficiente. Como é que eu vou mostrar isso, professor? Trazendo dados estatísticos da realidade brasileira. Então, olha, peraí. O decreto está falando que é 25%. É 25%, é R$303. Peraí. O que o salário mínimo é? Ele traz elementos de composição de um mínimo existencial de uma pessoa. Moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, uma série de direitos agregados ao conceito de salário mínimo. 25% dá sustentáculo para isso? Não, não dá. Então viola também essa lógica do salário mínimo. Agora a gente avança. Pesquisa concreta, DIEESE. O que ele fala sobre a realidade do salário mínimo no Brasil? E olha aqui que a gente traz uma tabela atualizada para vocês. Então, segundo o DIEESE, deixa eu aumentar aqui para que vocês vejam melhor, o salário mínimo nosso, que é de 1.212, na verdade, ele deveria ser, para cobrir os custos de inflação no país, de 6.388,55. E ele traz um escalonamento, eu fiz um corte aqui para vocês, dos últimos 12 meses. Espera aí. Se o salário mínimo, que é o mínimo, não respeita os direitos fundamentais, os direitos sociais lá do artigo da Constituição que fala do conceito de salário mínimo, na prática, se ele deveria ser 6 mil, com muito mais razão. Então, R$303 não dá nem 25% do que deveria ser o essencial para um ser humano, que seria o 6.388,55. Então, a gente traz esse dado concreto. Então, ele traz uma proteção completamente deficiente do consumidor. E aí a gente acrescenta, olha, para piorar a situação, o artigo 4º, ele aniquila, ele elimina matematicamente fonte mínima de sustento da pessoa. Se 25%, como eu expliquei no início da aula, é o núcleo intangível do mínimo existencial, quando o artigo 4º exclui modalidades de contrato, na verdade, ele está possibilitando atingir o núcleo intangível dos 25%.
Porque a matemática não fecha. A conta não fecha aqui, pessoal. Não tem como fechar, como eu expliquei para vocês no início da aula. Então não vai sobrar nem os 25% na prática. Então, isso viola o quê? Consequentemente, a dignidade da pessoa humana. E mais do que isso, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem discriminação. O que está sendo feito aqui é discriminando o superendividado. Ele está sendo tratado como um bicho, vivendo abaixo da linha de miséria. Essa é a verdade. É isso que ele está passando. Então, eu preciso entender muito claramente isso. Então, a inconstitucionalidade deriva também da violação da dignidade da pessoa humana e dos objetivos fundamentais da República. Mas os problemas não param aí na argumentação. Nós temos um outro sentido, que é o princípio constitucional da vedação do retrocesso. Tudo o que a gente está falando aqui é construído a partir de dois pilares: a vedação da proteção deficiente e da proibição ou vedação do retrocesso. Também acolhido, né, pela boa doutrina. Ora, o que é o princípio da proibição ou da vedação do retrocesso? A Constituição de 88, ela inaugura um marco constitucional de defesa do consumidor. Código de Defesa do Consumidor regulamenta, ampliando substancialmente a tutela do consumidor, cumprindo o mandamento constitucional. Lei do superendividamento, Lei 14.181, ela vem atualizar para o fim claro de quê? Promover efetiva defesa do consumidor superendividado, que até então não era muito bem tutelado. As relações sociais são dinâmicas. E aí, o corpo legislativo, a lógica legislativa tem que se atualizar para atender a isso. Então, quando eu tenho o princípio da vedação do retrocesso, ele impede que estes avanços conquistados pelos cidadãos e cidadãs retrocedam, sejam piorados, sejam deteriorados. E o que o decreto fez? Ele acabou com a lógica da proteção do consumidor superendividado. Ele mitigou, ele eliminou por completo o efetivo tratamento e a efetiva prevenção desse consumidor superendividado. Então, ele não poderia fazer isso. Jamais poderia fazer isso. Se eu tenho um decreto, e o decreto é um decreto regulamentar, o presidente da República, ele tem competência para deflagrar o processo legislativo? Tem. Mas aí ele encaminha um projeto de lei para o legislativo aprovar ou não este projeto. Quando ele exercita a sua competência de editar decretos, ele exercita para o fim de regulamentar a lei para a sua fiel execução. Isso significa que ele não pode contrariar o espírito e nem o texto direto da lei. É isso que ele não pode. E se ele fez isso, nós temos, além de violação da Constituição, porque vai além do que é concedido ao presidente da República, ele contraria o próprio corpo da Lei 14.181, porque ele traz disposições, vocês vão perceber aqui, que contrariam a própria lei. Então, na verdade, quando a lei de superendividamento fala que a prevenção e o tratamento têm o objetivo, na política nacional das relações de consumo, de evitar a exclusão social, quando eu coloco esta pessoa para ter disponível apenas R$303, o que isso é feito? Pelo contrário, eu estou jogando essa pessoa para a linha de miséria. Não estou falando nem da linha de pobreza. Professor, mas você está falando linha de miséria baseada em quê? Isso é da sua cabeça? Não. Tudo que a gente está falando aqui tem fundamento. E a gente traz citação, fonte para vocês. Vejam que tem a nota de rodapé número 5, e ela traz aqui o que é a linha de miséria no Brasil. Olha lá. A linha de miséria, considerado nesse indicador, que é de uma organização não governamental, os domicílios cuja renda mensal per capita, dividido pelo número total de moradores, seja menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Então, o que é 1/4 do salário mínimo hoje? É esses 30%. Praticamente, né? Então, vamos pegar aqui para vocês entenderem. Ó. Quando eu pego aqui, ó, 1.212 dividido por 4.
Dá exatamente os R$ 303. Então, eu joguei aonde esse consumidor? Na linha de miséria, não é nem de pobreza. Então, eu estou fundamentando aqui que, de fato, eu estou retrocedendo, eu estou violando o espírito da lei. Então, não para aí as ilegalidades, porque nós temos outras restrições ainda. Então, quando o parágrafo único do artigo 4º ele coloca restrições de contratos na fixação de conceito do mínimo existencial, ele está violando a Lei 14.181. E aí eu chamo a sua atenção para isso. Quando a gente estuda a Lei 14.181, e a gente já explicou isso para vocês, ela traz algumas circunstâncias que vocês precisam entender. Isso é importante demais. Algumas dívidas, alguns contratos não entram na repactuação. Não entram na repactuação. Quais contratos que não entram na repactuação? Financiamento imobiliário, créditos com garantia real, crédito rural, não entram ali. E, óbvio, os constituídos dolosamente. Eles não entram na repactuação. Mas o CDC, na sua versão atual com a Lei 14.181, não falou que estes créditos estão excluídos da base de cálculo do mínimo existencial. Por quê? Se eu tenho uma casa, a casa é um direito fundamental à moradia. Peraí, eu não vou contabilizar a minha prestação no financiamento da casa? Vai, mas vai contabilizar para fins de mínimo existencial. Eu não vou renegociar essa dívida nessa ação. Mas para efeitos de mínimo existencial, eu vou. E não foi isso que o legislador fez. Mas o decreto 11.150, ele exclui. Ele vai além. E mais, ele fala que o empréstimo consignado está excluído. Quando a Lei 14.181 inclui dentro da repactuação o crédito consignado. Ele não exclui. Então, o artigo 4º, no seu parágrafo único, ele viola frontalmente o CDC na sua nova redação pautada na Lei 14.181. Então, isso é um absurdo, muito absurdo. Não tem lógica. Então, nós temos crise de constitucionalidade, como eu falei para vocês, nós temos crise de ilegalidade, porque o 4º parágrafo único, ele bate de frente, ele viola, ele vai de encontro com o Código de Defesa do Consumidor. E mais, se ele está inovando com algumas situações que não estavam previstas, ele viola a Constituição Federal, como eu falei para vocês, porque o presidente da República não pode, a pretexto de regulamentar uma lei, inovar na ordem jurídica. Isso ele não pode fazer, certo? Então, aqui, para que sejam preservados todos os direitos do consumidor, é necessário o afastamento dos efeitos do decreto no julgamento do caso presente, adotando como critério de mínimo existencial o que doravante se expõe. Cuidado com isso aqui, pessoal. Por isso que eu falei introdutoriamente sobre controle de constitucionalidade no país. Aqui nós não estamos pedindo como objeto da demanda, você não vai ver lá no pedido, vou lá no pedido para você entender, você não vai ver no pedido aqui, juiz, declare por sentença a inconstitucionalidade do decreto 1150. Você não pode fazer isso. A inconstitucionalidade é causa de pedir. Não errem isso na prática. Aqui a inconstitucionalidade é causa de pedir. Então o juiz vai fazer o quê? É o seguinte, ele vai deixar de aplicar o decreto, por ele ser inconstitucional, e aplicar o que a gente sempre ensina a vocês na aula de superendividamento, onde nós ensinamos a petição de repactuação de dívidas. E da mesma forma, caso eu tenha que ingressar, ao invés com a repactuação de dívidas, e já partir direto para o superendividamento, porque eu já tive uma fase extrajudicial, você vai pegar esse tópico aqui, ó, perceba, você vai pegar esse tópico aqui da petição, que muda o tópico, e acrescentar lá na sua petição de superendividamento. Lá. E renumerar os demais tópicos. É óbvio, para que você tenha uma coerência lógica. Então, para afastar um decreto, uma lei que você entenda que é inconstitucional, você não vai colocar como pedido. Ah, professor, mas eu quero que o tribunal decida pela inconstitucionalidade. Cuidado com a estratégia. E aqui nós estamos falando para advogados e advogadas experts, alunos nossos, meu e do professor Cristiano, que fazem uma advocacia diferenciada.
Não é o momento ainda de levarmos o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Anote isso na sua cabeça. Vamos trabalhar ela ainda como causa de pedir, amadurecendo o pensamento do judiciário, vendo como o juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora entra em jogo para jogar. Quando a questão estiver mais madura, a gente vem com um incidente. Ou até mesmo vem uma ação direta de inconstitucionalidade, como tem sido ensaiado já por aí, como pode ter também este controle por meio do Congresso Nacional. Já existe até pedido no Congresso Nacional de sustação dos efeitos desse decreto. Existe essa possibilidade. E já está em tramitação esse pedido. Então você vai trabalhar aqui estrategicamente como uma mera causa de pedir. Não erre isso na sua prática. Se você errar isso, eu vou puxar a sua orelha, porque não pode, tá? Você vai estragar a estratégia não só desse caso, mas de vários outros. Porque uma vez você perdendo esse incidente no tribunal, o tribunal, ou seja, reconhecendo a constitucionalidade da norma, sabe o que vai acontecer? Você vai ferrar com a vida dos demais consumidores. E vai ferrar com a sua advocacia. Você não quer isso. Você quer agir estrategicamente. Então, vá como causa de pedir. É isso que a gente queria falar com vocês sobre esta parte prática. Porque o restante, a gente já explicou a vocês no nosso curso, explicando como é que funciona toda a estrutura da peça de repactuação de dívidas. Nós vamos entregar esse modelo atualizado para vocês aqui, tá? Para que vocês passem. Mas eu tenho mais atualizações para trazer. Não é só isso que eu quero falar com vocês aqui. É importante demais. Quando eu falo de atualização, nós tivemos uns pacotes, né? Não é só uma nova norma. Nós temos o decreto 11.150, mas nós temos mais um pacote de maldades do governo federal. Nós tivemos uma lei em sentido estrito e uma medida provisória, agora recente, mas fruto também de uma outra medida provisória, que era a 1106, que veio a atualizar o chamado crédito consignado no Brasil. Então, só para que vocês entendam aqui normativamente, nós temos a medida provisória 1132, que é novidade, para que vocês saibam. O decreto 1150 que eu falei para vocês. Nós temos a lei 13. Opa, perdão, abri a lei errada. 14.300. Peraí, deixa eu só pegar aqui. É a 14.300. Essa aqui. É a 14.431. Peguei a normativa errada. Só um minuto, que ela vem também a trabalhar com o conceito de crédito consignado, vocês não podem esquecer isso. Então, e além disso, nós temos as instruções normativas do INSS e uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Social que veio a tratar do crédito consignado. Professor, mas tem esse tanto de norma? Tem esse tanto de norma que vocês precisam saber. Eu não posso esquecer disso jamais, tá? Não posso. A Lei 14, que é essa aqui, 431, vou fechar o decreto aqui, que ele não interessa mais, que a gente já estudou, vocês. Lei 14, medida provisória 1132, e nós temos as instruções normativas, que eu vou deixar tudo disponível para vocês. Então, nós temos a instrução normativa 131 do INSS, a 134 do INSS, que atualizaram a norma base. Quando eu falo de crédito consignado no INSS, é a instrução normativa número 28. E nós temos esta resolução 1348 do Conselho Nacional de Previdência Social. Mas você vai falar só da lei? Não, eu preparei um mapa mental para vocês aqui, para que fique mais fácil para que vocês entendam. De forma resumida, objetiva e direta, nós vamos trabalhar com 2 pontos de análise. Primeiro, a 14.431 e a medida provisória 1.132 de 22. Quando eu pego aqui a 14.431 de 2022, ela é fruto da medida provisória 1106. Ela é a conversão dela. E ela tem o que de novidade? Crédito consignado para seletista, ou seja, empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, certo? Quais foram as modificações? Nós temos aqui 35% de empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantil e 5% para compra e saque no cartão de crédito consignado. Isso para seletista.
O que mudou? 5% para os empréstimos, que antes era de 30%. Agora, quando eu pego o âmbito do INSS, aqui que a coisa começa a apertar, quando eu pego crédito consignado no âmbito do INSS, eu tenho 4 espectros de análise. Eu tenho os aposentados, eu tenho os pensionistas, eu tenho os beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada da Lei da Assistência Social Brasileira, e nós temos o chamado amparo previdenciário, que é para a pessoa idosa maior de 70 anos. Aqui nós temos uma mudança absurda que vai superendividar muitos consumidores no Brasil. Por quê? Durante a pandemia, nós tivemos oscilações desse limite consignável. Nós tínhamos antes 30%, antes da pandemia, 30% de empréstimos e 5% de cartão consignado. Na pandemia, o limite de empréstimo foi para 35% e depois caiu. Voltou e caiu de novo. Agora, além de voltar para 35% empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil, nós tivemos mais 5% de uma nova modalidade de cartão. Os 5% do cartão de crédito consignado que você já conhece, que é aquele cartão RMC que todo mundo chama, nós temos agora o chamado cartão consignado de benefício, que vai trazer muita dor de cabeça ainda para o consumidor. Agora, detalhe, isso foi inovação pela 14.431? Foi regulamentado pelo INSS, pelo Conselho Nacional de Previdência Social? Foi, mas temos a necessidade de atualizar. Por quê? Perceba o seguinte, quando a gente estuda a 14.431, ela é derivada de uma medida provisória. Quando a medida provisória 1106 foi editada, ela não previa esses 45%. Ela previa os 35%. E aí, no Congresso Nacional, isso evoluiu para os 45%, porque houve uma emenda parlamentar. Então, estas resoluções, que é aqui, né, a resolução 131, a resolução 134 e a resolução, né, 1348, elas não estão contemporâneas com esse 45%. Então, essas inovações aqui ainda sofrerão um ajuste. Por quê? Quando eu estudo essas 3 normativas que eu mencionei a vocês aqui, as duas, a Instrução Normativa 131 e a 134, elas só atualizaram quem? Esta aqui, que é a 28 do INSS. Elas só fizeram atualizar isso aqui. Só que elas atualizaram pautado no seguinte, não era isso aqui, ó, 35 mais 5 mais 5. Não, era 35 mais 5. Só que aqui tinha um ou, era assim, ó. Vou só fazer um exemplo para você. Ou cartão de benefício. Então, o consumidor poderia fazer ou cartão consignado ou cartão de benefício. Aí veio o Congresso Nacional, a pedidos, obviamente, dos bancos, e falou, não é ou não, é e. Então, é 45%. Então, nós temos agora 5% para compra e saque no cartão consignado, e nós temos mais 5% para o cartão de benefício, que também pode ter saque. Agora, vocês que advogam na área bancária, imagine, a gente já tinha muito problema com o saque no cartão RMC tradicional, que todo mundo conhece. Agora, nós temos um novo saque lá no cartão de benefício. E o cartão de benefício, onde que ele está regulamentado? Nesta resolução 1348 do Conselho Nacional de Previdência Social. E ele regulamenta aqui o cartão de benefício. Então, pode ser o quê? 5% dedicado a este cartão de benefício. Isso se aplica só ao aposentado? Não. Perceba aqui que a gente tem a setinha ligando. Vai aplicar ao pensionista, ao BPC, perceba o absurdo, e ao amparo previdenciário. Esse amparo previdenciário também vai estar ali envolvido nessa discussão. Certo? Então, aqui também esses 4 vão poder fazer esses limites. Agora, eu quero chamar a atenção para algumas questões que foram de atualização. Quando a gente estuda essa atualização, antes, na Instrução Normativa número 28, nós tínhamos o quê? Os empréstimos consignados poderiam ser feitos simultaneamente até o limite de 9.
saque ou cartão de crédito. Contrato simultâneo, apenas um. Então, nós tínhamos um limite de até 9 empréstimos bancários simultâneos e um contrato de cartão de crédito consignado. Este limite foi suprimido. Quem previa esse limite de 9, pessoal? A Instrução Normativa número 28 do INSS. Ela que previa isso. Agora, a legislação, no seu artigo 5º, trouxe expressamente que não haverá limitação por número de empréstimo, mas apenas com base nesses limites, 35 mais 5 mais 5, então 45%. Mas nós temos algumas inovações boas aqui, né? Esta aqui é péssima, porque a pessoa vai chegar ao ponto de ter ali 40 contratos, pode ser de valores baixos, e a pessoa acaba perdendo o controle, porque começa a surgir inúmeras renegociações para deixar o consumidor confuso. E dificulta, obviamente, o trabalho do advogado, com um volume grande de contratos. Mas nós temos aqui informações relevantes. A lei também trouxe dever de informação. E quando eu falo de dever de informação, ela fala que quando é celebrado este contrato, eu tenho o dever de apresentar e entregar ao consumidor um demonstrativo. Então, nestas contratações, todas elas, haverá necessidade de ter um demonstrativo ao consumidor, que indique o valor remanescente dos seus rendimentos líquidos, para que aquela pessoa saiba do seu grau de endividamento. Então, vou exemplificar na prática. Eu, Homero, tenho uma renda de R$2.000. Eu fui lá, fiz um empréstimo de R$300. Olha, R$2.000, eu estou falando da parte líquida, se pode consignar, né, até 45%, eu consumi só R$300. Então, esse demonstrativo tem que falar, olha, ainda para você, mesmo com esse empréstimo, qual é o valor remanescente dos seus rendimentos líquidos, após a dedução dessas parcelas. Então, eu tenho que saber isso. Eu tenho que ter esse demonstrativo para saber o meu grau de endividamento. Isso é novidade, pessoal. Isso não estava positivado. Isso é prova de que o banco praticou o crédito irresponsável, se ele não entregou isso ao consumidor. Porque como há o dever de informação, e esse dever de informação tem que ser conjugado com a prevenção ao superendividamento, quando o fornecedor de crédito ele não entrega esse demonstrativo do valor remanescente, ele está contribuindo diretamente para o superendividamento, porque a pessoa não tem dimensão do que há de disponibilidade ali depois daquele empréstimo. E aí ele repete algumas coisas que já estão na lei de superendividamento, que é a taxa de juros, custo efetivo total e o prazo total de quitação da obrigação. Isso é muito importante. Nós temos outra possibilidade também de consignação, novidade desta absurda lei, que é fruto da medida provisória 1106, que virou a lei 14.431. Consignados para beneficiários de transferência de renda. Auxílio Brasil é o exemplo mais clássico e atual disso. Mas nós temos outros, né? Aquele Vale Renda, aquele Bolsa Família, todos esses benefícios assistenciais de transferência de renda da União podem sofrer empréstimos. Só que aqui o legislador ele foi um pouco mais limitador, um pouco mais entre aspas, porque ele fala o seguinte, olha, pode ter 40% para empréstimo e financiamento na forma do regulamento. Então ele fala que tem que ter um regulamento a ser editado pelo órgão previdenciário para se aplicar esses empréstimos. Empréstimos e financiamentos. Aqui ele excluiu o arrendamento. Lá, quando ele fala do crédito comum do INSS, ele fala arrendamento. Aqui não pode para o arrendamento. E mais, o legislador aqui não falou do cartão consignado. Nem o cartão comum consignado e nem o cartão de benefício. Então, o INSS, quando vai regulamentar, não pode instituir limite para cartão de crédito para esse beneficiário de transferência de renda. Ele não pode fazer isso. Certo? Mas ele pode nessas outras hipóteses aqui acima. Nós temos mais uma situação aqui, que agora é fruto da medida provisória 1132 de 2022, que ela veio a trabalhar com outra vertente. A legislação anterior, ela altera consignados para seletista e para trabalhadores beneficiários do INSS.
Agora, aqui ele vai envolver servidores públicos federais. Quais servidores federais que estão abarcados com esta inovação? Os servidores públicos civis federais, ou seja, servidores do Poder Executivo, que são regidos pela lei do servidor público, a 8.112 de 90. Ela também foi modificada. E ali foi ampliado também de 30%, a modificação está nessa primeira parte, então modificou-se aqui de 30% para 35% e continuou os 5% ali específico, podendo ainda ser consignado. Só que eu tenho uma inovação aqui que eu vou comentar para vocês agora, novidade boa, e que a gente pode usar como arma de aplicação analógica em outras situações. Então nós temos 35% para empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil e 5% para o cartão consignado, que pode ser saque ou compras. Só que ele trouxe um outro limitador nessa medida provisória. Ele fala assim, olha, eu tenho 35 mais 5, então pode comprometer o quê? 40% da remuneração do servidor público federal, do Poder Executivo e daqueles que adotam a 8.112, autarquias, fundações públicas federais. Só que ele trouxe um segundo limitador, que é o 70%. Ó, perceba aqui. Ele vem e fala, ó, 70% da remuneração disponível. Você precisa entender e aprender o que é remuneração disponível. Quando a gente estuda crédito consignado, como eu falei, nós temos os descontos obrigatórios ou compulsórios e nós temos os descontos voluntários ou facultativos. Os descontos compulsórios, como eu mencionei já anteriormente, são aqueles derivados da lei. Então a lei fala, o imposto de renda tem que deduzir, a previdência tem que deduzir, e as leis próprias podem deduzir outras coisas. Por exemplo, o pagamento indevido de um salário, pode ter, por decisão judicial, uma pensão alimentícia. Agora, nós temos os descontos facultativos, que são os empréstimos, que são as consignações que a gente faz, que são voluntárias. A parte interessada vai lá e autoriza esta consignação. Só que, independentemente desses 40%, o que o ato foi feito? O que a medida provisória falou? Falou, olha, 70% da remuneração disponível é o quê? Eu vou pegar a minha remuneração bruta, vou exemplificar com R$1.000. Eu vou deduzir o imposto de renda, eu vou deduzir a previdência, vamos supor que somando tudo isso, descontou, ficou R$700. Então, a minha remuneração disponível e que vai servir de base de cálculo para os 40% do empréstimo é os R$1.000 ou os R$700? São os R$700. Então, aqui, quando a gente tem esse 70% da remuneração disponível, significa que quando eu pego a soma dos descontos legais obrigatórios mais os consignados, então somando desconto legal obrigatório e descontos dos consignados, ele não pode desrespeitar este limite de 70% da remuneração disponível. Então, eu vou pegar o quê? Os R$700 que eu falei para vocês e aplicar o percentual de 70%. Só para que vocês entendam. Eu vou fazer um cálculo aqui rápido, né? Então, pensando que a remuneração disponível daquele consumidor é de R$700, certo? O que é 70% dos R$700? Vezes 70%, daria R$490. Tá? Então, isto aqui, né, que a gente tem, 70% dos R$700 é 490. Tá? Então, ó, R$700 vezes 70%. R$490. Então, é isso que vai ser o novo limite. Então, não basta só ver a situação dos 35 mais os 5. Eu tenho que respeitar esse outro limite global. Não podem ter novos empréstimos quando eu estouro esse limite global. Isso é importante, porque isso preserva o mínimo existencial. E era isso que o decreto 1150 deveria ter feito, e ele não fez. Pautando-se onde? No valor da remuneração da pessoa e não no salário mínimo. Então teria que ser ali um percentual sobre a remuneração da pessoa e não sobre o salário mínimo, tá? Então isso é importante. Então, na MP 1132, ele vem a falar sobre os servidores civis regidos pela lei, mas ele traz um chamado soldado de reserva. O que seria isso? Olha, nós temos o Serviço Público Federal, além dos servidores do Poder Executivo regidos pela 812, nós temos um rol de servidores federais que tem legislação própria.
E aí ele enumera militares das Forças Armadas, militares do DF, militares dos territórios, militares da inatividade das Forças Armadas, servidores federais inativos, empregados públicos federais da administração, pensionista dos servidores militares. Então, o que vai ser o seguinte? Olha, a regra dessas pessoas. A lei própria é que vai ditar o percentual de consignação. É a lei própria. Se essa lei própria não falar nada, vai abrir a exceção, que está aqui. Esta exceção, o que é? Vai aplicar identicamente aos servidores públicos civis federais. Vai repetir o mesmo critério, desde que não tenha norma própria estabelecendo esse limite. Isso é muito importante. Então, aqui, regra, lei própria, exceção, a lei dos servidores públicos federais, que a gente está trazendo novidade para vocês aqui, certo? E qual é a norma que rege hoje? Infelizmente, nós temos os militares das Forças Armadas com uma medida provisória desde 2001 que fala o seguinte: olha, de todas as consignações, as legais, as obrigatórias e as facultativas, tem que se respeitar apenas o quê? 30%. Então, se eu faço desconto, se eu faço um empréstimo e ainda sobrou 30% da minha remuneração, tá ótimo, tá ok, tá legal. Por quê? A medida provisória, no artigo 14, parágrafo 3º, diz isso. Então, para estas pessoas, ainda prevalece esta medida provisória, como regra geral. Ah, professor, mas eu posso tentar desconstruir isso dentro da lógica do superendividamento? Se esta pessoa estiver, de fato, superendividada, eu penso que o conceito de mínimo existencial tem que superar esta medida provisória. Por quê? O conceito de mínimo existencial é uma decorrência natural, lógica, da dignidade da pessoa humana. Ele já existia antes da lei do superendividamento. Então, uma medida provisória não pode contrariar a Constituição. Então, se a pessoa está superendividada, esse superendividado merece a máxima efetividade das normas constitucionais e ser plenamente protegido. E aí você pode abrir um tópico de inconstitucionalidade também desta medida provisória, por violar a dignidade da pessoa humana, por violar a sua subdimensão do mínimo existencial. É isso que a gente precisa entender aqui com relação a essas atualizações que a gente tem hoje. Lembrando, só para que não esqueçam, Instrução Normativa 131 e 134 e a resolução do Conselho Nacional de Previdência, que é a 1348, eles precisam ser atualizados em alguns tópicos. Não vão cegamente nessas normas, achando que eles regulamentaram essas duas normas anteriores. Não regulamentou ainda por completo a medida provisória 1132 e nem a lei 14431 para vocês. Então, preciso ficar atento a estes detalhes para que eu não erre na minha prática. Isso vai ter reflexo. E aí a gente fecha por aqui e faz um intervalo para que a gente discuta com vocês algumas perguntas, algumas questões relacionadas ao assunto. Bom, Melo, vou assumir aqui por enquanto, né, um intervalinho aí, a gente já vai voltar para responder todas as perguntas, né, que vocês fizeram. Mas antes, eu preciso dar um aviso. O professor Cristiano está aqui acompanhando a aula e ele pediu para passar um áudio que ele me mandou aqui no WhatsApp para vocês. Então, vou compartilhar aqui a tela, enquanto a gente dá esses 5 minutinhos aí para vocês tomarem uma água, pegarem uma janta, né? Às vezes tem muita gente jantando aí, assistindo essa aula nesse horário. Então, vou compartilhar aqui o vídeo que o professor pediu para a gente passar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Fala, Legião da Advocacia. Poxa, eu peço muitas desculpas por não estar presente hoje nessa super aula do superendividamento, um tema que eu amo tanto, mas vocês estão aí com o cara mais especialista. Bom, gente, seguinte, eu já até mencionei que a gente não tem controle, né? E eu tive que fazer essa cirurgia de forma emergencial.
estou aqui me recuperando, né? A anestesia já está passando o efeito, eu já estou conseguindo até falar melhor. Não deixem de participar do grupo do WhatsApp, vai ser um dia muito especial, com uma oferta muito especial, num dia que é um dia muito conhecido por todos nós, que é o dia 11 de agosto, famoso dia do pendura, né? Quem já deu um pendura aí? Bom, e aí o seguinte, a gente vai ter, né, nesse dia, uma aula muito bacana e a gente vai ter um sorteio, tá? Um sorteio de um Pix de R$ 1.000, tá? Mas esse sorteio de um Pix de R$ 1.000, ele tem algumas regras, tá? Para você participar, você tem que ter atenção às regras. Então, as regras a gente vai liberar na quarta-feira. Quarta-feira, então, dia 10 de agosto, a gente vai estabelecer as regras durante a aula que eu vou ministrar para vocês. Vai ser uma aula incrível, imperdível. Então, vocês que estão aqui nessa super aula do Homero, não deixem de fazer parte do grupo do WhatsApp, é muito importante. A gente não vai ficar enviando mensagem lá para vocês, perturbando vocês, não, gente, tá? É um grupo realmente para vocês receberem um link da aula na quarta-feira, não perderem essa grande oportunidade e, ó, R$ 1.000 é uma boa, né? Dá até de repente para você comprar um curso com esse dinheiro e investir aí em páginas, né, de captura, em campanhas de Google para você potencializar a sua advocacia. Bom, beleza? Então a gente vai se falando e eu tô pensando aqui se o amanhã tiver legal e se vocês toparem, coloquem aí hashtag eu topo, tá? Amanhã a gente fazer uma aula ao vivo de compra e venda. O que que vocês acham? Um tema muito bem aplicado tanto para o direito civil quanto para o direito do consumidor. Então coloquem aí a hashtag eu topo e a gente faz uma super aula amanhã à noite, né? A gente pode estabelecer um horário e quem tiver nos grupos do WhatsApp serão avisados aí, tá bom? Então a gente vai trabalhando isso. Um beijo para todos vocês. Continuem aí com o Homerão. Homero, um beijo para você, meu amigo. Eu vou estar aqui acompanhando a aula, né? De longe, né? Com muita vontade de entrar, mas ninguém merece eu ficar numa cama aqui de hospital conversando com vocês, né? E ministrando aula ainda com essa voz meio zoada aqui. Beijo. Bom, pessoal, então é isso. O recado do professor Cristiano aí. Tá lá se recuperando, já tá tudo bem. Foi só uma cirurgia mesmo de urgência, mas algo mais simples, algo que amanhã ele já tá de boa aí, para até ter uma aula com vocês. Eu tô vendo que tá todo mundo mandando um topo aí. Então agora ele prometeu, agora vai ter que cumprir. E aí eu queria já chamar o Homero aqui, né, encerrando o nosso intervalo, né, para você dar seus recados também, né? Aproveitando que o Cristiano falou do sorteio do Pix, talvez dê até para comprar um treinamento com isso, você tem um recado para a galera, né? Pedro, obrigado. Obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. É sempre muito bom estar com esse público muito seleto dos cursos que você ministra, do banco de peças, que é fantástico. Quem ainda não comprou, quem não participou, vá comprar lá, porque vale muito, muito a pena. E esse Pix não é uma fraude, né? O Pix não é uma fraude. E falando em fraude Pix, nos dias 22 a 24, agora de agosto, eu farei um curso gratuito para tratar da prática na advocacia em fraude Pix. Falamos da parte extrajudicial, da parte judicial, com modelos de notificação, modelos de petição, para que você saiba lidar com o volume assustador de fraudes Pix que existe hoje no mercado. O link a gente está deixando no chat ali do YouTube, para que vocês cliquem e façam a inscrição gratuitamente, tá? O curso não tem custo algum. E a gente quer entregar ali para vocês tudo o que é necessário para fazer estas ações de fraude Pix. É aquelas fraudes de rede social, fraude de Instagram, aquela pessoa que foi vítima de um sequestro relâmpago, né, que ali ela foi lá, fez um Pix fora do padrão dela. Tudo isso a gente vai abordar no nosso curso ali nos dias 22, 23 e 24 de agosto agora. Vai ser pelo YouTube, mas faça sua inscrição, porque senão você não vai conseguir assistir ali a nossa aula. Eu só tenho a agradecer e deixar aqui à disposição, Pedro e Cris, para perguntas. Se alguém quiser fazer pergunta pelo chat, eu estou à disposição para a gente chamar aqui e responder todo mundo que for necessário. Vamos lá. Vamos para as perguntas agora. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tem bastante mensagem aqui. Muito bom estar participando de aula com muita gente. Vamos lá. Eu acho que tinha uma aqui.
Agradeço aqui, estou vendo palavras de elogio, fico muito feliz. É uma pena que o Cris, infelizmente, não pôde, mas logo, logo ele está aqui com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Homero, não sei se você conseguiu visualizar aí, mas a gente está colocando as perguntas na tela. Não sei se você está com retorninho aí. Eu passo batida. Imagina A aí, Selma manda Nascimento, né? Ah, tá. Obrigado aí, Pedro. Ó, Selma Nascimento. Como um decreto pode valer mais que uma lei? É como eu mencionei, Selma. Na verdade, um decreto ele não pode valer nem mais que uma lei e nem mais do que a Constituição. Aqui nós temos uma dupla ofensa. Este decreto, ele é absurdo. Ele fere tudo que a gente aprendeu durante os anos de faculdade de direito constitucional, do poder regulamentar do presidente da República. Quando a gente pega lá no artigo 84 da Constituição, inciso 3º, ele vem e fala, olha, o presidente da República editará regulamentos, decretos, para fiel execução da lei. A palavra fiel execução da lei, pela boa aplicação da lei, não é à toa. Ele ali não exerce uma competência legislativa plena. Ele está apenas regulamentando um texto legal. Ele não pode contrariar nem a Constituição, que é a essência maior, e nem a lei que foi editada a partir da Constituição. Então nós temos dupla violação. Nós temos ali inconstitucionalidade e ilegalidade. Padece dois vícios essa norma. Mas, como eu falei, não peçam isso como pedido de ação. É causa de pedir da sua ação. Não errem isso na prática. Vamos lá, tem mais perguntinhas? Carla Sena, vai ter o modelo sim. O pessoal da equipe do Cristiano Sobral vai disponibilizar para vocês não só o modelo, mas como também este mapa mental com este resumo e todas as normas pertinentes envolvendo aqui que a gente mencionou para vocês hoje. As 3 normas que a gente citou e mais o mapa mental. Juizado especial é possível. Fernando Vale, São Paulo. Fernando, eu não recomendo usar superendividamento em juizado especial. É uma ação extremamente complexa. A gente acha, não, superendividamento é fácil, é só repactuar dívidas. Não é bem assim. O rito do juizado, ele é singelo, simplificado. A própria lei 9.099 fala isso. Ele é regido pela oralidade. Aqui nós temos, inúmeras vezes, que fazer medidas de exibição de documentos. Em algumas situações, eu vou fazer até cálculos periciais, por quê? Quando eu falo de repactuação de dívidas, se você ler o artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter claramente lá dizendo que eu posso repactuar, eu posso revisar contratos e eu posso integrar contratos. Ou seja, eu posso ter uma perícia para identificar a abusividade contratual. Então, não faça no juizado, faça no procedimento comum, tá? Mais perguntas? Doutora Jéssica Abel, que bom que você está aqui. Muito obrigado. Obrigada. Incrível você sempre dando show também conosco. Eu agradeço muito pela sua participação aqui hoje. Doutora Maria José, mais claro, impossível não. É impossível não, né? Se o Cris estivesse aqui, com certeza a coisa ia pegar fogo hoje. A gente ia chegar até meia-noite, fácil. Doutora Márcia, primeiramente, gostaria de dar parabéns pela excelente aula. Por favor, poderia esclarecer se o dever de informação precisa ser feito pelo banco no momento da pretensa contratação? Excelente pergunta. Quando a gente estuda o direito do consumidor, e aí eu associo ele ao estudo do direito bancário, e eu vou fazer um diálogo das fontes entre essas duas cadeiras do direito, eu sempre vou ter que entender o seguinte, que o direito à informação do consumidor, a ele corresponde também um dever para o fornecedor. E ele deriva não só do Código de Defesa do Consumidor, mas também da autorregulação bancária. Quando a gente estuda a autorregulação bancária, que é editada lá pela FEBRABAN, ela vem a dizer o seguinte: quando eu, consumidor, procuro você, banco, para contratar um crédito, você, banco, tem que me orientar, me informar, me aconselhar com linhas de créditos diferentes para que eu, consumidor, faça uma escolha compatível com a minha capacidade econômica e com meu interesse. Se eu, por exemplo, cheguei lá no banco ou no correspondente bancário e queria um empréstimo e saí com um saque no cartão de crédito,
Isso viola o dever de informação. Isso viola a lógica do crédito responsável. Quando eu falo de crédito responsável, ele é justamente isso, ele é para prevenir o superendividamento. E como é que se previne o superendividamento? Só de um modo, entregando ao consumidor todas as informações de modo clara, adequada, ostensiva, dos riscos e condições contratuais. E é isso antes de formalizar o contrato. Por isso que o CDC e a autorregulação bancária fala que o fornecedor de crédito deve entregar a minuta do contrato. Não basta entregar o contrato depois de assinado. Ele tem que entregar a minuta do contrato. Ou, no mínimo, um resumo contratual. E aí, quando eu vou lá na autorregulação bancária, ela vem e fala, olha, o resumo contratual tem que conter o quê? Todos os encargos. É praticamente aquele quadro resumo que você vê num contrato de empréstimo. Então tem que ser ex ante, tem que ser antes da contratação. Ele tem que ter plena ciência. E mais, uma novidade da lei de superendividamento. Esta oferta, essa proposta de crédito tem validade de 2 dias. O consumidor tem o prazo de refletir se ele quer ou não contratar. Então, quando eu chego ali na correspondente, ele fala, se você não fechar hoje, amanhã você não consegue essa taxa de juros, isso é prática abusiva. Por quê? Eu tenho o direito de pensar por 2 dias e aí voltar e formalizar aquele contrato naquelas condições que for ofertada. Isso está positivado no CDC hoje. Entendeu? Próxima, tem mais? Vou revisar a petição com base na sua aula. Ótimo, Manuel. Isso é muito importante. Aprender é um processo de ouvir e repetir. Eu preciso estudar e repetir. Eu não consigo mentalizar, internalizar o conhecimento se eu não repito. Então, todos os dias eu tenho que estar estudando e todos os dias eu vou acabar passando por algo que eu já vi. E aí ele vai renovando na minha cabeça ali. Faça sempre isso, é muito importante. Mais alguma? Ó, professor, tem uma ação de repactuação para distribuir amanhã. Ótimo, já pega essa petição aqui, já treina na prática, revise, releia, reescreva e mais. Vou fazer um desafio para você aqui, Manuel. Não copie integralmente a petição. Por que eu te falo isso? O modelo é muito bom, mas ele tem que ser o seu guia. E eu falo isso porque o kit de peças é fantástico. É fantástico. Você tem que usar ele a seu favor, mas você também tem que usar o seu treinamento. Faça isso. Pega a peça, coloca numa tela e ali vai reescrevendo com as suas palavras aquilo que está escrito. Como um processo de aprendizagem. Depois você constrói a sua base. Fica muito bom. E quando a gente tem um guia, como o professor Cristiano Sabot coloca, para nos ajudar, facilita muito, porque a maior dificuldade é concatenar os argumentos que a gente tem. Às vezes tem tanto argumento que eu não sei qual utilizar. E quando eu tenho uma peça modelar, ela me ajuda muito nisso. Então, é importante mais, mas treine a sua escrita também. Próxima. Sendo poucos credores já identificados, posso apresentar o plano de pagamento? Minha dica prática é, não apresente o plano de pagamento com a petição inicial de repactuação de dívidas. Isso é uma questão também até de estratégia, de negociação. Por quê? Quando a gente pega o artigo 104A do CDC, ele fala que o plano de pagamento pode ser apresentado na audiência de conciliação. Junte todas as informações, reúna todos os contratos. E na audiência você apresenta essa proposta. Force o banco. Se você apresenta antes, pode ser que sua proposta seja ruim para o consumidor, porque pode surgir novas dívidas ali que ele não sabe. Então, espere o melhor momento. O melhor momento é na audiência, para você negociar efetivamente com aquele credor. Tá bom? Doutor Hélio, que bacana ter você aqui. Enfim, conhecemos o decreto 1150. Muito obrigado, doutor Hélio, por participar e pelas belas palavras. Muito obrigado. Doutora Cibele, muito obrigado. Muito obrigado por participar conosco aqui. Aluna nossa também, junto com o doutor Hélio. Muito obrigado mesmo. E agradeço, então, encerraram as perguntas. Agradeço pela participação de todas e todos. Quem não segue o professor Cristiano Sobral e quem não me segue, passe a seguir. O pessoal está colocando na tela os arrobas aí. É importante seguir, porque todo dia tem conhecimento novo. O professor Cristiano Sobral e eu estamos todos os dias trazendo novidades para vocês.
E espero encontrar vocês em breve nos nossos cursos, junto com o professor Cristiano Sobral, e nos meus cursos também. E encontro vocês nos dias 22 a 24 de agosto, lá no nosso curso de Advocacia em Fraude Pix. Até mais, até a próxima. Um grande abraço. Melhoras, Cris. Fiquem com Deus.